A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, Senhor, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações, todo dia um vídeo novo. Se perdeu algum vídeo, entra aí no canal, pode dar uma olhadinha, tem desde Gênesis 1, para você fazer o acompanhamento aí de todos os capítulos, de todos os livros da Bíblia. Leiturinha simples e básica, E hoje, capítulo 28, Ananias, o falso profeta. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta, que era de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia. E tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta: Amém. Assim faça o Senhor, conforme o Senhor as tuas palavras, que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Porém, ouve agora esta palavra, que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca de guerra e de mal e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será concedido como aquele a quem o Senhor enviou. Será concedido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias o profeta tomou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Assim, passado 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo... É só uma pausa aqui para lembrar que ontem a gente leu, que Deus pediu para que Jeremias colocasse uma canga com tiras de couro no pescoço, e enviassem aos reis, alguns reis, através dos mensageiros. Então esse é o jugo que Ananias tirou do pescoço de Jeremias, E a gente continua aqui no versículo 13. Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, os jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias:
Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Aqui mais uma vez mostrando, né, que quem realmente é profeta do Senhor, a palavra se cumpre, mas quem é falso profeta, a palavra não se cumpre, né? Ananias estava profetizando falsamente aqui, e ele abertamente aqui foi desmascarado por Deus através de Jeremias, né? E com isso foi punido com a morte, né? E ele morreu naquele mesmo ano. E o pior de tudo, né, que como ele morreu profetizando falsamente, ou seja, ele morreu longe da presença do Senhor, então ele participará da segunda morte, né? Infelizmente, esse não tem parte do reino do Senhor, né? Esse não tem parte do salvamento, né, da vida eterna. E aqui carta aos exilados no capítulo 29, né? Os exilados são os que foram para a Babilônia. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha, os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Olha que interessante aqui, eles estavam cativos, né? Ou seja, eles eram prisioneiros. Prisioneiro é uma palavra muito forte, porque quando se fala em prisioneiro, a gente pensa em prisão e tal, e não era bem assim. Eles eram servos, vamos dizer assim, de Babilônia, né? Eles não tinham total liberdade, mas eles podiam constituir família, podiam viver normalmente em Babilônia, eles podiam viver suas vidas em Babilônia, pagando tributos ao rei de Babilônia. Eles tinham que seguir os costumes de Babilônia, obviamente sem desobedecer à vontade de Deus, né? Sem desobedecer os caminhos do Senhor. Então, mas aqui Deus dizia, que Deus mostrou aqui, né? Vocês estão numa cidade que não é sua, mas ore por ela também. Porque se há paz na cidade, então também haverá paz em sua casa. E isso nos serve também de lição, né? Que a gente tem que orar sempre pelo lugar onde mora. Que muitas vezes a gente não gosta do lugar, da cidade, do bairro ou da região. Muitas vezes a gente não, por algum motivo, a gente não gosta do lugar de onde mora. Mas a gente tem que, mesmo assim, a gente tem que orar por esse lugar, para que esse lugar melhore, para que esse lugar se desenvolva, né? Para que tenha melhorias, né? Porque aqui Deus já nos ensina isso. Porque se o lugar melhorar, se o lugar tiver paz, né? Se o lugar se desenvolver, obviamente a nossa casa também melhorará, né? A nossa casa também participará desse desenvolvimento, também participará dessa paz, né? E aqui a gente continua no versículo 8.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis: o Senhor nos levou, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Porque assim diz o Senhor acerca do rei que se assenta no trono de Davi e acerca de todo o povo que habita nesta cidade, a saber, de vossos irmãos que não saíram conosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e falosei como a figos podres que não se podem comer, de ruins que são. E persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste. Dá-los-ei para deslocarem-se por todos os reinos da terra, para serem uma maldição, um espanto, um assobio e um opróbio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando. Mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouve a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém à Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos, e tomarão deles uma maldição todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra que não lhes mandei. E eu o sei, eu sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Samaías, o Neelamita, falarás dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo o homem fanático e que profetiza para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, porque não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Porque até nos mandou dizer em Babilônia: ainda o cativeiro muito há de durar. Edificai casas, habitai nelas, plantai jardins e comei o seu fruto. E leu Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda a todos os do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita. Porquanto Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras, portanto assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque falou em rebeldia contra
o Senhor. Imagina só, né? Ele agiu ali por si, né? Pelo seu próprio coração, né? O Semaías, ele profetizou, sabe-se lá o porquê que ele profetizou falsamente, e com isso não ficou nenhuma descendência sua, né? Ou seja, depois que acabou o cativeiro, né, que se passaram os 70 anos, que os cativos puderam voltar para Judá, né, que puderam voltar para Jerusalém, não tinha nenhum descendente de Semaías que pudesse dar sequência ao seu nome, porque ele profanou o nome do Senhor, né? Podemos dizer isso, porque ele usou em vão o nome do Senhor, porque a profecia falsa é isso, né? Porque você profetizar falsamente, você está usando o nome de Deus em vão, porque você está dizendo que Deus falou alguma coisa que ele não disse, né? Você está dizendo que Deus disse algo que não disse. Então, você está colocando palavras na boca do Senhor, né? E quem somos nós para isso? Então, se você usa o nome de Deus em vão, obviamente você paga uma punição por isso, né? Você vai sofrer por isso. E Jeremias, como sendo o profeta verdadeiro do Senhor, através dele aqui, todo o povo que foi cativo teve a confirmação de que realmente o Senhor estava com o povo ali, né? Porque Deus deixou muito claro para o povo naquela época ali. Ele deixou muito claro, se quiser viver, simples, vá como cativo para a Babilônia, né? Esteja sob o jugo de Nabucodonosor, vá como cativo. Ou seja, e depois que foi como cativo, Deus confirmou. Então vá, levante, né, ergue sua casa, constitui sua família, viva a sua vida normalmente aí, que daqui a 70 anos você vai poder voltar para sua terra natal. Então Deus estava confirmando ali a profecia dele, Deus estava confirmando ali a promessa dele, né? E os que não foram, né, que Deus prometeu, disse, né, que quem não fosse morreria, né? Seja através da espada, seja através da fome, seja através da peste, mas morreria. Então, e realmente foi o que aconteceu ali. Inclusive, alguns não ficaram na cidade, outros fugiram para o Egito, outros foram em direção aos caldeus, mas todos que ficaram realmente morreram, né? E Nabucodonosor levou todos os utensílios da casa do Senhor, né? Lembrando que os utensílios todos feitos de ouro, ouro puro de Ofir, que era da mais alta qualidade, né, da época, era o melhor que existia. Para Deus sempre o melhor, né? Então, quando se falava em fazer algo para a casa do Senhor, seja na época do deserto, que seria a tenda do Senhor, seja na época de cidades que já eram templos, tudo sempre da melhor qualidade para o Senhor, né? Tanto que, por exemplo, o dízimo é o quê? São as primícias, né? São os primeiros, né? Que é dado ao Senhor. São os melhores, né? Que é sempre ofertado ao Senhor. Sempre o melhor é para o Senhor. E a gente oferece tão pouco, né? Afinal de contas, Deus nos concedeu a vida, nos concede o ar todos os dias, né? A cortesia de se viver todos os dias, nos abençoa todos os dias, nos liberta, né? Nos livra todos os dias, né? Todos os dias tem livramento, e a gente faz muito pouco por ele, né? Porque a gente realmente tem que adorar mais, tem que louvar mais, tem que agradecer mais, porque o que ele faz por nós, realmente a gente passa uma vida inteira agradecendo e não é o suficiente. Por isso a vida eterna, para que a gente possa continuar agradecendo, louvando e glorificando o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome.
Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Perdoa nossos pecados, Pai. Por favor, continue nos dirigindo, Pai. Continue nos guiando, Senhor. Continue nos ensinando, Pai. Necessitamos sempre de Sua presença, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Derrama a Tua unção sobre ela, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, em suas finanças. Toque em tudo na vida dela, Pai. Purifica de tudo que não lhe pertence, Senhor. Peço a Ti pelo João Vitor, Pai, uma criança, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela e de toda a família, Pai. Derrama a Tua unção de cura sobre essa criança, Pai, em nome de Jesus. Peço pela dona Ida, me perdoe, sei que o nome dela não me recordo, mas o Senhor sabe de quem eu falo, Pai. Graças a Ti ela está melhorando rapidamente, Senhor. Graças a Ti ela está se fortalecendo e eu sou muito grata por isso, Pai. Eu peço a Ti que continue a fortalecendo, Senhor. Continue abençoando, Pai, ela e toda a família, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Proteja-os de todo mal. Traga todos para perto de Ti, Pai. Peço pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, Pai. Nós necessitamos de Tua direção, Senhor. Nos fortaleça, Pai. Nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.